Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quer saber? A indústria petroleira Precisa ser detida. E o vício da petrodependência Precisa ser cuidado. Não é mais razoável que o petróleo continue contaminando os corpos e as pessoas. Envenenando a terra, o ar, a água. Expropriando comunidades e seus territórios. destruindo as florestas, os rios, os mangues e as praias. A indústria petroleira não pode seguir adiante. É a principal responsável pela violação de direitos humanos e da natureza. A civilização petroleira não cabe mais no planeta. É o principal responsável pelo aquecimento do clima. Precisamos detê-la. Mas como? Despetrolizando a vida. Na semana sem petróleo. Transição da vida. Nós transitamos. Tu transitas? Transição energética. Terra em trânsito. Venha para a campanha Nenhum Poço a Mais. Nem um poço a mais. Nenhum poço mais. Clara não está ao vivo. O link está aqui no chat, Ana Cláudia. Geisa, acho que faltou ativar o microfone. Microfone. Então, vamos começar. Boa tarde a todas e todos. Me chamo Geisa Saraiva, integro a equipe do AIE, Laboratório Interdisciplinar Natureza, Cultura e Técnica, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco, sob a coordenação da professora Ana Cláudia Rodrigues, do professor Hugo Menezes, hoje neste evento como debatedores, da professora Maísa, conta também com a participação do pesquisador, Fabiana Maísa, desculpem, conta também com a participação do pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Pedro Silveira, e de alunos e alunas graduandos do curso de Ciências Sociais e da pós-graduação em Antropologia e Museologia da UFPE. Em nome do Grupo AE, agradecemos a equipe responsável pelo evento da Semana Sem Petróleo, pelo aceite da proposta dessa mesa. Agradecemos também a parceria com o AE e pela disponibilidade dos palestrantes desta tarde, Karine Narahara, Cristiano Ramalho de Rio do Plínio, e dos debatedores, Ana Cláudia Rodrigues e Hugo Menezes. E, por fim, agradecemos ao público que nos prestigia neste debate. A proposta da discussão desta tarde, um ano sem respostas, contaminação por óleo de petróleo nas praias do Nordeste brasileiro, surgiu da necessidade de visibilizarmos o desastre ocorrido com o derramamento do petróleo, que afetou de forma singular esse ambiente e as pessoas que lá vivem, cujos conhecimentos foram fundamentais para ações rápidas de contenção e retirada do petróleo das praias. Em agosto de 2019, surgiram os primeiros indícios da presença do petróleo nas praias do litoral de Pernambuco. Ao longo dos meses de setembro e outubro, a contaminação se intensificou, atingindo o ecossistema marinho, praias, manguezais e diversas pessoas que dependem direta ou indiretamente desse ambiente para viver. Pescadoras e pescadores, marisqueiras e marisqueiros, comunidades ribeirinhas, comerciantes e trabalhadores do turismo de base comunitária foram os mais atingidos. A contaminação por petróleo causada pelo derramamento ocasionado no processo de escoamento marítimo da extração do petróleo afetou o meio ambiente de diversas formas e expôs as vulnerabilidades sociais das pessoas que dependem social e economicamente desses ambientes. Um ano depois, nada foi feito. Continuamos sem ter respostas e responsabilização dos culpados, e as comunidades atingidas pagam o ônus dos efeitos no seu ambiente e em suas atividades econômicas e culturais.
Para debater conosco, falando um pouco sobre um desses lugares atingidos, vamos ouvir Hildo Plínio, representante da comunidade de Suape, conselheiro tutelar do Cabo de Santo Agostinho, artista plástico, estudante de serviço social e também parceiro do AIE na pesquisa de extensão que desenvolvemos, intitulada Tenda Itinerante, dialogando sobre saúde, meio ambiente e direitos nas comunidades do litoral sul atingidas pelo óleo. E Hildo está como parceiro e coordenador de campo para a produção de um filme sobre os impactos do derramamento de petróleo na comunidade de Suape, que fica no litoral sul de Pernambuco. Hildo, é com você. Microfone. Hildo, seu microfone está desligado. Pelo menos na Praia de Carneiros, a gente já tinha contado um comitê que monitorou o óleo se por acaso chegasse aqui. Né? Esse óleo começou a chegar em Galinhas, depois em Moaldo, e a gente não via a chegada desse óleo aqui quando, pela manhã, bem cedo, acho que 4 ou 5 da manhã, alguns pescadores viram muita do óleo entrando aqui no rio Mascana. Então, foi acionado, né, a comunidade, a prefeitura também, acho que 6, 7 da manhã, as pessoas já estavam atacando e tendo esse óleo da área lá. Então, para mim, foi muito assustador, porque não identificaram esse óleo aproximando. Esse óleo chegou aqui na comunidade e entrou pelo rio já direto para o manguezal. Sendo assustador para a gente, a comunidade, entendeu? Que pensava que o óleo ia chegar na beira da praia. E ele já entrou direto para o rio, onde os lancheiros, né, a presidente de lancheiros, o pessoal de mares, as marisqueiras começaram a atacar, pegando esse óleo e tirando de dentro da área da praia. Que, disse, a beira da praia ela não foi atingida. Foi atingida a área de Manguezal, né, onde se encontra, né, as ilhas de Tatuoca e Cocaia. Então, isso para a gente é muito assustador, logo pela manhã. Então, o que acontece? As pessoas começaram a chegar e ir para a área, tirar esse óleo, né, as manchas enormes que se encontravam nas beiradas dos rios aqui. E quando foi no final da tarde, que todos acharam que já tinha parte da solução resolvida, foi quando foi verificado que a maré que vem enchendo estava jogando esse óleo em cima do arrecife. Quando um pessoal que área também e trabalha na área de turismo, né, fez um vídeo, né, enlouquecido que estava vendo. Inclusive, meu filho ia mandar esse vídeo para mim, entendeu? Que eu fiquei emocionado, porque um trabalho de um dia todo, onde a gente pensava que estava sendo solucionado aquela quantidade de óleo que a gente não tinha percebido, que ele tinha entrado também lá dentro do manguezal. Então, o que a gente estava vendo aqui de Suape, né, o que está sendo pego, era parte do que tinha entrado. Então, no final da tarde, eu estava se organizando para sair, para vir no outro dia, foi visto que estava entrando óleo por cima do Recife. Então, para a gente foi enlouquecedor. Muito triste, assim, em saber que a gente tem um governo federal, um governo estadual, mas aqui na comunidade mesmo, atuando, estava a comunidade, pescadores, então, pessoas da área de Recife que vinham para cá, entendeu? A prefeitura estava com a secretaria dentro da prefeitura, também estava fazendo isso, entendeu? Isso quando chegou aqui em Suape. Então, se posicionar
aqui do lado do galé, do hotel do resort, eu tinha uma tenda de monitoramento, de acompanhamento, e as pessoas chegavam e ia lá e pegava barco, atravessava a ilha, ia para o manguezal. Minha Valéria, eu estou monitorando, eu perguntei a ela, Valéria, como é que está a situação? Ela disse, tio, as pessoas não percebem, mas o mangue está todo afetado, entendeu? Tem óleo por todos os cantos, mas que a gente está todo indo para lá e tirando esse óleo. Quando o marido dela se posicionou, disse para mim o seguinte, que pegou uns peixes que estão morrendo e levou essa tenda, estava o IAMA, o PRH, entendeu? E eles começaram a falar sobre isso, que ele achou que poderia prejudicar mais, entendeu? Fazendo propaganda da desgraceira que está aqui no manguezal. Então, o que é que acontece? Ele deixou de levar peixe para lá, para não estar pagando mais a desgraça que já estava aqui no manguezal. E minha sobrinha, Valéria, ela disse que, como ela trabalha com marido, ela trabalha com ostra, com sururu, com caranguejo, ela estava limpando os raízes do manguezal. Me desculpe e fazer... nessas raízes estava grudado, né, muito desse óleo. Então, ela tinha que tirar umas raízes. Hilda, me perdoe fazer uma pequena intervenção. A fala está ficando um pouquinho cortada por conta da internet. Se eu pudesse te solicitar de falar um pouquinho mais devagar, que aí eu acho que cortaria só o finzinho da palavra, seria mais fácil de compreender. Tudo bem? Tudo bem. Desculpa, então, como estava falando, intervenção. Minha sobrinha, ela passou a tirar algumas raízes que não tinham condições de tirar esse óleo. Então, o que é que acontece? Ela disse que o pessoal do CPRA, do IBAMA, estava criticando que estava arrancando as raízes do manguezal. Ela disse, não estou tirando as raízes, eu estou dando só algumas partes onde está grudada o óleo. E ela achou melhor limpar e não levar os resíduos lá para onde eles estavam, entendeu? Principalmente os resíduos estavam grudados nessas raízes. Só levava o resíduo que dava para tirar totalmente. Então, foi quando o marido dela disse para mim que naquele dia ele tinha visto, né, banhando no rio aproximadamente uns 10 metros, pequeno, né? É um peixe sensível e grande porte que vem para o rio, onde desova, e os filhotes ficam no rio até chegar ao tamanho adulto para depois ir para a mar de fora. Então, o que acontece? Ele está muito preocupado, porque ele estava vendo mero aquela porte, imagina os outros animais que estavam na área, os outros peixes, os outros crustáceos. E fora isso, as pessoas começaram a deixar de comprar o marisco, porque poderia estar contaminado, e as marinheiras, os pescadores, eles se dedicavam o dia todo, de manhã cedo, e voltar na boquinha da noite, no final da tarde, entendeu? Todo dia fazia isso. Onde eu presenciei um dos pescadores desesperado, porque era muito óleo para ser tirado do rio. E era muito lento, tinha que tirar com muito cuidado para limpar totalmente. Então, o que acontece? Nesse desespero, ele disse para minha irmã, Liu, era bom que viesse aqui para a beira da praia e desgraçasse tudo. Eu sei que houve discussão por causa disso, mas no outro dia, pela manhã,
No outro dia, pela manhã, ele estava, acho que 4, 5 horas da manhã, estava amanhecendo o dia, ele viu uma porção de manga de óleo aí no meio da praia. Ele fez filmagem e já começou a limpar. Desesperado, porque é a praia, é o local onde ele trabalha, que ele é lancheiro. Então, para a gente aqui, é muito angustiante ver as pessoas sair na madrugada e vir no fim da tarde, parecia que não está afim. Então, era de domingo a domingo. Esse pessoal trabalhando pesado. Porque eu lembro bem das marisqueiras, né? Que elas têm um horário. Quando a praia baixa, o horário que elas vão para lá, para a ilha, pegar marisco. Entendeu? E dá em torno de 2 a 4 horas tirando marisco, para depois dar para cá. Mas ela se reunia pelo menos 5, 6 horas da manhã, ela já está nos locais, entendeu? E para lá pegar esse óleo, tirar esse óleo, e chegava no final da tarde. Isso era todo dia. Então, para mim era loucura. Eu lembro mesmo, junho, que tem o Barro do Douro, aqui um equipamento também muito bom, que fica na beirada do rio. No dia que apareceu o óleo, quando acordou que viu, ele nem se parou para nada, ele partiu lá para o lado do hotel e coçou a casca as mãos sem nada. E ele disse que 2 horas depois ele começou a passar mal com o cheiro do óleo. Então, o que é que acontece? Desespero para deixar a pele limpa e o mangue sadio poder tirar os frutos do mau alimento. Então, isso fazia que as pessoas se metessem e pegassem esse óleo sem proteção nenhuma. E para a gente é muito difícil. Difícil porque a gente não sabia o que poderia acontecer para frente. Porque para mim era assustador. Eram as manchas de óleo muito grandes. E aqui a prefeitura, os seus garis, os secretários, a gente vê aqui passar, que eu moro aqui no início da praia, na beira da praia, eu vi assim do hotel várias caçambas transportando óleo. Isso que começou a vir pessoas de todos os cantos, né? O que eu via aqui era pessoas do Estado se envolvendo nisso aqui também, do governo federal, mas o governo municipal, a comunidade, os pescadores, as marisqueiras, o pessoal de equipamento de turismo aí estava fazendo o maior esforço de trabalho pesado para que passe esse óleo. E aqui, nosso rural, né, depois daí, começou a ter em Itapuã e depois vem em Gaibu. E o local que foi mais atingido, em Suape e o Manzal, foi Itabama, que, por sinal, né, depois de muito tempo, de alguns dias de muito trabalho, foi quando chegou o Exército para tomar conta. A mesma coisa também a Marinha aqui, depois estava quase 80%, 90% do ambiente já limpo, foi quando esses órgãos vieram a descer para poder estar aqui. E também assim, né, que teve muita força comunidade de pessoas da área de Recife. A gente postava solicitando a presença desse pessoal de ajuda, de equipamento, entendeu? Teve várias empresas que mandaram para luva, os materiais para poder a gente limpar. E também a participação da comunidade foi fantástica, entendeu? A união desse povo, entendeu? Que não tinha ligação com a praia, que não tinha equipamento nenhum de turismo aqui na praia, e pelo amor pela praia, pelas comunidades, pelas pessoas que estavam aqui, estavam vindo, várias pessoas de Recife ligavam dizendo: como é que eu posso chegar até aí? Só é você vir para a praia.
venha para a praia. E muita gente foi muito para a praia de Itapuama, de Xarel, onde foi um sacrifício muito grande, principalmente porque quando ele grudava tanto aqui nas raízes do manguezal, quanto nas pedras de lá de Itapuama, tinha uma dificuldade muito grande de ser retirado. Eu lembro bem que ele disse o seguinte, quando a prefeitura levou ele para lá, não tinha infraestrutura para ele. Então, e chegava pessoas perguntando, que vocês estão? Aí ele disse, a gente agora não achou, não bebeu água, não comeu nada, né? Ele disse, essa pessoa saiu com a caminhonete de lanche e disse, vou fazer um baú com alimento para vocês. Então, isso eram pessoas que estavam vindo e se envolvendo e tentando fazer de tudo para que tivesse esse óleo. Onde os governos, tanto estadual e federal, viam uma ação, entendeu? Porque o óleo, quando chegou aqui em Pernambuco, chegou pela região sul e veio entrando nas praias de lá para cá. E chegou aqui em Bush, chegou em Itapuama, entendeu? E não vi a ação do governo, nem do Estado, nem do governo federal, porque a gente sentia essa necessidade. Porque o óleo, acho que ele vinha um curso submerso. Ele vinha boiar mais quando chegava na área do litoral, onde tinha uma água mais aquecida. Então, as pessoas diziam, esse óleo vinha afundado e depois ele boiava. E quando chegava na área da praia, com o aquecimento do sol, ele derretia. Aí que piora a situação. Então, para a gente, foi muito difícil o cuidado, o zelo, os equipamentos para poder limpar esse óleo, mas eu digo uma coisa, a comunidade aqui, as praias de Suape e do Cabo, são pessoal guerreiro, principalmente, né, uma das coisas que eu quero dizer para vocês entenderem as marisqueiras aqui, os pescadores, os lancheiros e o pessoal que tem equipamento de turismo, fora a comunidade que se envolveu na retirada de óleo. Hildo, agradecemos imensamente o seu depoimento, né? A força de riqueza e detalhes que só quem é da comunidade poderia nos trazer, e agradecemos o compartilhamento dessa triste experiência, né? Então, vamos dar continuidade a esse evento, né? A nossa mesa, para falarmos mais um pouquinho, né, sobre esse desastre que aconteceu com o derramamento do petróleo. Convidamos agora Karine Narahara, doutora em Sociologia e Antropologia pela UFRJ, coordenadora do Núcleo de Estudos Ameríndios do Laboratório Jeru-Maá, de Africologia e Filosofia Ameríndia, do IFSC, UFRJ, e analista ambiental do IBAMA. Karina, seja bem-vinda, obrigada de novo por estar conosco no AE. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Bom, primeiro, eu acho que eu coloquei no meu currículo analista ambiental do IBAMA, mas eu não deveria estar na apresentaçãozinha para falar aqui, mas eu não deveria ter colocado. Porque eu peguei no seu Lattes, na verdade. Tá. Depois eu fiquei, será que eu escrevi? Não estou aqui como analista ambiental do IBAMA, nem poderia estar falando aqui como analista ambiental do IBAMA. Estou primeiro aqui, né, como uma Ogum, como uma filha de Ogum com Iemanjá, e primeiro eu queria pedir agô em especial à minha mãe Iemanjá, por a gente estar numa mesa falando desse que é um dos maiores crimes já cometidos pela indústria petroleira nesse continente,
e pedir bênção aos meus mais velhos e aos meus mais novos. Primeiro, agradecer e parabenizar a campanha Nenhum Poço a Mais. São amigos já que a gente já tem uma certa caminhada juntos, né? E parabenizar mesmo pela sexta, se eu não me engano, né? Sexta Semana Sem Petróleo. É uma grande vitória. A gente está podendo, né, ter uma sexta semana sem petróleo nos tempos de hoje. E eu estou muito feliz de estar podendo estar aqui e dar alguma contribuição. Aí agradecer também os queridos do AE Antropologia, já é a segunda atividade que a gente faz junto, né? Agradecer mais uma vez a confiança e o convite, agradecer também o Rildo e o Cristiano por estarem aqui compartilhando esse momento. Eu primeiro, assim, queria falar, né? Eu nasci em território carioca, mas, claro, tenho um grande carinho pelo povo do Nordeste e tudo o que aconteceu, não só porque a minha vida profissional se entrecruza um pouco com a questão da indústria do petróleo e todos os impactos da indústria, mas, pessoalmente, foi um episódio que me afetou muito, né? Eu não cheguei a ver ao vivo a cores tudo, mas, né, as imagens que chegavam na época eram muito chocantes, assim. E realmente, assim, eu senti muito uma dor profunda no meu coração de ver mais essa violência contra minha mãe Iemanjá e contra os povos que têm uma profunda relação com o mar, né? Bom, e aí, assim, né, eu faço parte do Laboratório Gerumar, que é importante falar do Gerumar um pouquinho também, que é um laboratório de africologia, o primeiro laboratório de africologia do Brasil, e também um laboratório de estudos ameríndios, né? Eu estou coordenadora do Núcleo de Estudos Ameríndios, e é um laboratório coordenado pela professora Catícia Ribeiro, que é doutoranda em filosofia no IFIX, e uma precursora das discussões sobre filosofia quemética, né? Filosofia do Egito Antigo e africologia no Brasil. Nós somos um núcleo, tínhamos, agora não sei como é que a gente está, tínhamos 7 núcleos de pesquisa, 77 pesquisadores e um corpo majoritariamente negro e indígena de pesquisadores, né? O que, infelizmente, é um cenário muito raro dentro das universidades brasileiras, né? E aí, aqui, hoje, eu não vou falar tanto especificamente da situação do vazamento de petróleo que a gente começou a vivenciar ano passado, mas que a gente ainda vive as consequências ainda hoje, né? Eu estava acompanhando a outra mesa da Semana Sem Petróleo, que aconteceu no dia 3 de setembro, e, né, com relatos de que, como o próprio Rio indicou, né, esse petróleo continua ainda emergindo, né, porque eu estava vendo na outra mesa que a própria questão da maré grande acaba fazendo com que se revolva esse material, né? Então, é um problema que ainda se está vivendo, né? Então, não vou focar tanto na questão desse vazamento em si, até porque eu não teria conhecimento para isso. Enfim, pessoas como o Rio, acredito que o próprio Cristiano também, vocês que viveram, né? Que vivem aí, certamente tem muito mais conhecimento para falar sobre isso. Eu queria, na verdade, falar, continuar um pouco uma conversa que a gente teve lá no AE, pensar mais na indústria petroleira, pensar mais que esse episódio de vazamento é mais um dos recorrentes episódios ligados à indústria petroleira. E que esse episódio diz respeito não só à indústria petroleira em si, mas ao que eu venho inspirada muito na Marimbani, eu vou falar um pouquinho da Marimbani daqui a pouco, o que está muito relacionado ao que eu venho chamando de maquinário de morte do Ocidente. E é sobre esse maquinário de morte que eu quero falar. Você coloca para mim, Clara, por favor, o primeiro slide? Eu preparei alguns slides, assim, na tentativa de ajudar um pouco a conversa.
Então, eu quero falar um pouco da produção petroleira como uma parte da nossa ecologia do desastre, que é uma expressão do Ailton Krenak, que é uma grande autoridade do povo Krenak e um grande filósofo do povo Krenak, né? A gente poderia dizer. Krenak fala dessa ecologia do desastre, né? Em que o Ocidente acabou criando uma ecologia humana para viver com... Eu não consigo ler o restante, porque tem uma barra aqui na minha frente. Acho que é uma ecologia humana para viver com a catástrofe, alguma coisa nesse sentido. E aí, primeiro, eu trago duas imagens de dois territórios, né, em que aconteceram e seguem acontecendo uma grande violência gerada pela produção petroleira, né? Primeiro, o Golfo do México, nos Estados Unidos, essa aí é a Deep Horizon, que era uma plataforma da BP, que explodiu, pegou fogo, afundou. Está fazendo agora 10 anos, né, desse episódio. E o Golfo do México, toda a vida no Golfo do México ainda está bastante comprometida por causa desse acidente, que praticamente decretou, né, transformou o Golfo do México aí numa zona de sacrifício, que é um termo que a gente usa muito para falar da indústria do petróleo, né, como a indústria do petróleo cria extensas zonas de sacrifício ao redor do mundo. E do lado direito, uma imagem da região do Rio Níger, na Nigéria. Teve até uma mostra aí de filmes sobre as violências geradas pela Shell, aqui na Semana do Petróleo, né? E esse é um dos contextos das violências geradas pela Shell com a população da Nigéria. Pode passar, Clara. Então, assim, e aí mais recentemente, né, o episódio na Ilhas Maurício, que começou em julho, se eu não me engano, com esse navio japonês de bandeira panamenha, né? Outra questão também, sempre esse limbo, né? Esse limbo em vários sentidos em que se encontram os navios petroleiros, né? E a regulamentação de circulação de navios petroleiros, que é uma realidade também no Brasil. E chama atenção para essa imagem embaixo, né? Com essa mulher, isso é cabelo humano. É uma estratégia que a população tem utilizado para tentar limpar as praias, né? E chama atenção para isso, o que Hildo estava falando também, e o que se falou muito na mesa do dia 3, né? Então, o engajamento das pessoas que vivem nesses territórios numa tentativa, né, desesperadora de remediar a situação, né? Então, isso aconteceu aqui, no caso do vazamento que começa no passado, no litoral brasileiro, e isso é recorrente em muitos lugares ao redor do mundo, né? E aí chama atenção para como os conhecimentos, né? A Geisa pontuou isso, a fala do Hildo estava um pouco cortada, alguns pedaços eu não consegui acompanhar, mas Geisa reforçou isso, de como os conhecimentos das populações locais e das populações tradicionais sobre seus próprios territórios são sistematicamente desconsiderados nessas situações de grandes vazamentos de petróleo, e isso tem um pouco a ver, isso foi muito falado na mesa do dia 3, e isso tem um pouco a ver também com algumas questões que eu vou trazer. Pode passar para o próximo. O que eu quero primeiro chamar a atenção é que eu quero trazer a ideia de que o que a gente chama de crise ambiental, ela não é uma crise de fato, porque ela faz parte da nossa, entre aspas, normalidade, né? Ela não é algo atípico ou anormal, ela faz parte, ela constitui o Ocidente, ela está dentro, ela está no cerne do que Marimbani vai chamar de asílio ocidental, né? E falar muito rapidamente de quem é Marimbani. Marimbani é uma antropóloga africana, e ela cria esse conceito de asílio um pouco no lugar, para substituir o conceito de cultura, que é um conceito chave para a constituição da antropologia como disciplina, né? E então,
essa questão da crise ambiental como constituinte do Ocidente, como intrínseca do Ocidente, como parte da normalidade do Ocidente, ela está diretamente relacionada à própria distinção entre natureza e cultura, que é uma distinção tecida dentro do pensamento e do modo de vida ocidental, né? Ela é uma distinção localizada no Ocidente, né? E então, né, você tem uma natureza que seria a realidade tal como ela é, e sobre essa natureza, pode passar, Clara, por favor. Sobre essa natureza repousam várias culturas, né? Então, cada cultura seria uma diferente visão de natureza, né? Que está ligado aí à ideia, uma ideia central na constituição da antropologia, que é a ideia de relativismo cultural, que acaba desdobrando, especialmente nos anos 80, a esse discurso do multiculturalismo, né? Vamos respeitar a diversidade de culturas. Mas por trás disso está uma ideia de que existe uma natureza, pode passar, Clara, existe uma natureza que é a realidade tal como ela é, esse mundo real, e as diferentes culturas teriam diferentes visões sobre essa natureza. Mas uma dessas culturas tem o poder de definir a natureza tal como ela é. E essa cultura seria a cultura ocidental, a única capaz de produzir uma razão universal, né? Então, por isso que, na hora de uma crise, aqueles que mais conhecem o seu território, na hora de um vazamento de petróleo, como da dimensão que a gente viu, aqueles que mais conhecem o seu território são colocados de lado, porque aqueles conhecimentos não são capazes de lidar e de falar, não seriam capazes de lidar com a realidade tal como ela é. Então, eu quero ir mostrando como todas essas violências estão absolutamente conectadas dentro do mesmo maquinário de violência do Ocidente. Pode passar. E pode passar o próximo, Clara, até para não estourar muito tempo. E dentro desse maquinário está uma ideia fundamental, que é a diferença entre esse eu ocidental e esse outro não ocidental. E aí, quando eu estou falando desse eu ocidental, claro, está associado a uma ideia de branquitude. Enquanto esse outro seriam esses não brancos, né? Negros, indígenas, e claro que isso vai variando de um contexto a outro. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção, e aqui eu adaptei algumas ideias trazidas pela Marimbani no livro dela, Iurugu, em que ela vai fazer uma etnografia sobre o Ocidente, ela vai se debruçar sobre o Ocidente, enquanto esse eu ocidental é crítico, científico, lógico, civilizado, moderno, responsável, universal e criativo, acima de tudo, esse eu ocidental é a plenitude do sujeito. Esse outro não ocidental e não branco é não crítico, é supersticioso, é ilógico, é não civilizado, é atrasado, é infantil, paroquial, ou seja, ele só é capaz de produzir algum conhecimento local, mas nunca um conhecimento universalizável, e ele é também sem originalidade. Pode passar, claro. Bom, e aí você vai ter duas variações básicas, né, desse modelo, digamos assim. Em que esse eu ocidental, claro, é o plenamente humano, né, enquanto esse outro não branco, ele é quase, no máximo, assim, quase humano. Então, se a gente vê os dados de genocídio do povo negro no Brasil, ou se a gente vê os dados de genocídio indígena, isso fica muito claro, né? Nós estamos ainda hoje disputando para que sejamos considerados plenamente humanos, ou, pode passar, Clara, ou pior, esse outro é considerado totalmente não humano e está no âmbito da natureza, né? E aí a gente tem muitos episódios ao longo da história recente nos demonstrando nisso, né? E aí tem um aspecto central nessa relação entre esse eu e esse outro, que é o controle, que é uma concepção de poder e de fazer política que está necessariamente pautado no controle.
Pode... Agora até acho que eu me adiantei demais. Pode passar, claro. Bom, e aí, se para o Ocidente poder significa controlar, essas duas cenas embaixo são cenas absolutamente conectadas, e são reflexos de uma mesma maneira de pensar e de uma maneira de estar no mundo, né? Do lado esquerdo, uma das várias e várias imagens que a gente se deparou, a gente que estava aqui longe, né, se deparou com das consequências do vazamento de petróleo no Nordeste, né? E aí você vê, né, várias e várias pessoas, quase sempre sem EPI, né, sem equipamento de segurança, ou totalmente sem equipamento de segurança, ou sem equipamento de segurança adequado. Uma grande massa de pessoas não brancas, né, de pessoas negras nessa função. Me chamou a atenção o que uma irmã da Fiocruz, do Nordeste, que falou na mesa em 3 de setembro, ela falou sobre presidiários serem mobilizados para trabalharem na limpeza de praias, né? E aí, se a gente considera... E ela fala, né, presidiários mobilizados, de novo, sem equipamento de segurança adequado para a limpeza. E aí, se a gente junta com o dado de que mais de 60% da população carcerária no Brasil é formada por pessoas que se autodeclaram negras ou pardas, a equação está muito clara, né, do que se trata aqui. Se trata de um controle que desdobra em violência sobre os territórios, sobre as diversas formas de vida e sobre os diversos corpos humanos e não humanos, né? E aí tem uma imagem do lado direito, que é uma imagem recorrente em territórios cariocas, que é de uma excessiva presença de forças policiais em favelas e territórios periféricos, e o constante assassinato de pessoas negras, acima de tudo, né? E aí eu queria, só para fechar, ficando nos meus 20 minutos, chamar a atenção que de novo, para a questão do conhecimento, né? Que esse controle se dá também com relação à produção de conhecimento, né? O conhecimento não ocidental, ele é invalidado, ele é desconsiderado pelo aparato de Estado, né? Pautado numa ideia de conhecimento enquanto aquele capaz de refletir o que seria a natureza lá fora, a realidade lá fora. Esse conhecimento é desconsiderado, esses conhecimentos tradicionais e não ocidentais, eles são desconsiderados porque se entende que para você produzir conhecimento verdadeiro, você tem que ser capaz também de controlar uma dimensão interna. Porque para você produzir conhecimento verdadeiro, você tem que controlar, antes de tudo, essas próprias emoções, que tem a ver com controlar esse lado, né? O humano estaria dividido entre um lado humano, né? Um lado humano e um lado também animal, e produzir conhecimento verdadeiro para o Ocidente passa um pouco por controlar esse seu lado animal e controlar essas emoções, né? Então, não é à toa que quase todos os relatos que a gente escuta de lideranças, autoridades, representantes dessas comunidades tradicionais, de pessoas que viveram na própria pele toda essa violência e continuam vivendo na própria pele toda essa violência, são relatos profundamente afetivos e emotivos, né? Porque a nossa forma de produzir conhecimento, e aí falando enquanto uma mulher negra, uma mulher de candomblé, nossa forma de produzir conhecimento é uma forma... A gente parte não de uma ideia de que a gente tem que se afastar do que a gente vai conhecer, né? Então, a gente é um sujeito olhando de fora aquele objeto. A nossa forma de produzir conhecimento é, pelo contrário, é radicalmente ao contrário. A gente só pode conhecer algo se a gente se aprofundar né, daquele processo e deixar se afetar por ele, né? Era essa a minha contribuição, gente. Obrigada.
Ai, gente, sempre acontece. Nós que agradecemos, Carinho, a sua disposição para trazer essa riqueza de contribuição que você traz para a gente estar pensando, né, o desastre do petróleo aqui nas praias a partir dessas perspectivas que você apresenta. Dando continuidade à nossa mesa, convido agora para compor este debate o professor Cristiano Ramalho, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, atualmente professor associado do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, PPGS, pesquisador do Laboratório de Estudos Rurais, LAI Rural, e pesquisador líder do Núcleo de Estudos Humanidades, Mares e Rios, no UMAR, da Universidade Federal de Pernambuco. Integra atualmente o comitê UFPS-OSMAR, que tem como finalidade estabelecer ações relativas aos danos causados pelo óleo nas praias do Nordeste. É gestor da pesca artesanal do estado de Pernambuco. É coordenador ainda do Seminário Humanidades, Mares e Rios, UMAR. Cristiano, por favor, é com você. Boa tarde. Agradeço primeiro a sua mediação, Geisa, da tarde de hoje, né, competente mediação. Agradeço o convite feito pelo AIE, né, em nome da professora Ana Cláudia Rodrigues, o professor Hugo. Aí vai meu afetuoso abraço a ambos, né? Ao Rio, da oportunidade de ter escutado o Rio, já tinha visto o Rio em um momento lá no Cabo Evento Vermelho, ele não deve lembrar de mim, mas eu lembro perfeitamente da força dele, né? Agradeço a Karine também a oportunidade de poder ouvi-la, e são duas falhas que enriquecem muito a tarde de hoje, né? E agradeço também a Semana Sem Petróleo pela oportunidade de ter acolhido essa mesa. O que eu vou expor aqui, ele basicamente vai se apoiar o que eu chamo uma pesquisa feita no olho do furacão. Eu sou vinculado, como a Geisa falou inicialmente, ao Núcleo de Estudos Humanidades, Mares e Rios, e a gente vem desenvolvendo atividades com comunidades pesqueiras já faz algum tempo, né? Formado por professores, o professor Gilson Antunes, né, e pessoal do curso de Ciências Ambientais e Ciências Sociais, de Comunicação. Então, envolve um grupo interdisciplinar que tem trabalhado com comunidades de pescadores, seja em projetos de pesquisa, como também de extensão. Então, no período que acontece essa tragédia do petróleo, especialmente as grandes manchas de petróleo que alcançam o litoral pernambucano, eu vou falar aqui desse impacto em Pernambuco, em 17 de outubro de 2019, nós estávamos em trabalho de campo em outra pesquisa. E, evidentemente, nós incorporamos no nosso fazer ali a tentativa de buscar compreender, especialmente a partir das experiências das comunidades pesqueiras artesanais de Pernambuco, como é que elas estavam vivenciando e interpretando aquele impacto do petróleo, né? Eu montei também, como a competente professora Karine, né, para não estourar o tempo, eu montei aqui um slide. Eu solicito a Clara que coloque o mesmo, para que as pessoas tenham acesso, eu poder um pouco falar sobre esse período e que elementos ele traz, né? Bom, essa é a minha proposta de discussão de hoje, né? O impacto do petróleo a partir das experiências das comunidades pesqueiras artesanais de Pernambuco. Nós realizamos ali, visitamos durante o período de petróleo todo o litoral pernambucano, ou seja, os 16 municípios do litoral pernambucano, para ver o grau de impacto desse derramamento, desse vazamento de petróleo, dessa tragédia na vida das populações dos povos das águas. Pode prosseguir com o slide. Bom, em Pernambuco, cerca de 50 localidades, segundo o levantamento feito pelo governo do estado, foram atingidas ali pela chegada direta do petróleo, pelas manchas de petróleo ou os fragmentos que foram identificados do petróleo no período desse derramamento.
É claro que todo o Nordeste brasileiro, os 9 estados foram atingidos, mais 2 do Sudeste brasileiro, Espírito Santo e o Rio de Janeiro, o que alcança um número de mais de 1.000 localidades, segundo uma das últimas estimativas feitas, né? Cerca de 5.000 toneladas foram extraídas desse impacto, né? Durante esse período das grandes manchas, principalmente até dezembro, início de janeiro, o que revela, e fora uma parte que está submersa e que está em micropartículas no ambiente ainda presentes, né? O que denota aí a força desse impacto nas comunidades. Em Pernambuco foram essas localidades do norte, da primeira praia do sul, que está aqui embaixo, São José da Cruz, Coroa Grande, até a ponta do estado, a última ali do litoral norte, que é o município de Goiânia, que já em divisa com Paraíba acima e embaixo com Alagoas. Por gentileza. Bom, o que é que nós fizemos? Nós estávamos em campo quando as grandes manchas chegaram ao litoral pernambucano. Já havia notícias de que ela alcançaria o litoral pernambucano porque ela vinha descendo pelas correntes de Alagoas e havia uma estimativa dessa chegada. Quando ela chegou, o que é que o nosso grupo de pesquisa buscou realizar? Nós fizemos, a partir do dia 24, as grandes manchas. É claro que o petróleo chega em agosto, mas as grandes manchas vão aparecer em outubro ali. Nós começamos a realizar uma pesquisa que envolveu 80 entrevistados, 60 deles pescadores e pescadoras com recorte de gênero, né? Durante esse período, 30 homens e 30 mulheres. Visitamos também 12 peixarias, isso em vários municípios e também no Grande Recife, em Recife, em Olinda. Conversamos com 6 atravessadores e com 2 artesãos. Eu peço desculpas pelo erro ali na ausência de um S, artesãos de barcos de Pernambuco, um no litoral sul, muito conhecido, né? E um outro que atua no litoral norte. E além desse recorte de, digamos assim, de gênero no que diz respeito à população de pescadores entrevistados, nós resolvemos também estudar localidades que tinham sido atingidas e aquelas que não tinham sido atingidas pelo petróleo, para ver o que grau de impacto socioeconômico afetava a elas, se havia diferenças. É claro que, do ponto de vista ambiental, essas diferenças aconteceram, né? Mas a ideia também é que os aspectos de ordem socioeconômicas pudessem ser identificados. Se aquelas comunidades que as manchas não chegaram, ou os fragmentos de petróleo não chegaram, estariam, portanto, imunes aos impactos dessa tragédia. Depois desse primeiro levantamento, fizemos mais 40 entrevistas até 30 de abril, algumas delas remotamente já, porque já foi no período da expansão da Covid. A ideia era, e da quarentena, a ideia era tentar entender como 2 tragédias se combinavam no mesmo tempo e espaço, a do petróleo e depois, em seguida, a chegada da pandemia, como isso afetou essas comunidades pesqueiras aqui no estado de Pernambuco. Por gentileza. Bom, a gente vai trabalhar na pesquisa, a gente trabalhou com uma noção do historiador Ike Thompson, que tem a ver com a ideia de cultura de trabalho, mas, acima de tudo, com a noção de experiências, ou seja, a gente partiu dessas entrevistas a partir dessas experiências, especialmente dos pescadores, o que foi vivido por eles e também por eles e por elas, e interpretados também por eles a partir desse impacto do petróleo, especialmente nesse período mais dramático, que foi de outubro a janeiro. Depois eu vou especificar por que o período mais dramático, não que o restante do tempo deixou de ocupar uma feição mais dramática, mas eu queria me ater aqui, nesse momento aqui, mais especificamente. Por gentileza, para avançar mais uma. Aí, só para fazer uma contextualização da pesca. No Brasil, estima-se a existência de 1 milhão de pessoas que vivem diretamente da atividade pesqueira artesanal, né? Boa parte desse número concentra-se no Nordeste brasileiro, cerca de 400 mil pessoas ali concentradas no Nordeste brasileiro. Pernambuco, há uma estimativa, o último levantamento feito pelo governo do estado de Pernambuco, através da Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com as comunidades locais, para tentar fazer um cadastro sobre o número de pescadores no litoral do estado, apontou a existência de cerca de 12 mil pessoas sobrevivendo da pesca ali, vivendo da pesca.
Mas há um estudo feito pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, anos antes, que aponta, em decorrência da grande informalidade que cerca o universo da pesca e também das comunidades expropriadas do Brasil, né, dos setores trabalhadores, a imensa informalidade dessa pesca, ela, na verdade, teria somente no litoral um número de 30 mil trabalhadores e trabalhadoras que dependem dela exclusivamente. Se a gente somar a isso a cadeia produtiva que envolve a pesca, desde o pequeno vendedor de caldinho de cana na praia, do cara que vende gelo, do cara que fabrica, repara barco, do pequeno atravessador, médio atravessador, esse número é muito maior, né? Tem uma estimativa muito maior acerca dessa quantidade de pessoas envolvidas aí na atividade. Bom, quais são as características gerais dessas comunidades pesqueiras no Nordeste, também no Brasil, mas em Pernambuco? Primeiro, a professora Karine me antecipou com alguns aspectos, é formado basicamente por população negra. Se a gente recuperar a história da pesca artesanal no Nordeste, principalmente, em Pernambuco, também no Rio de Janeiro, não vai ser diferente, a forte presença de escravos e ex-escravos que encontravam nas águas suas possibilidades de existência ali, tanto simbólica quanto material. Isso marcou a trajetória da pesca, evidentemente, também de marcas indígenas também e de brancos pobres que por aqui chegaram. São povos que vivem baseados em conhecimento orais, tradicionais, né, técnicas e tecnologias profundamente ancestrais, algumas datam, inclusive, de períodos anteriores à descoberta do Brasil, né, da chegada dos portugueses aqui ao Brasil, são técnicas e tecnologias indígenas, né, que se somaram, portanto, aos saberes africanos e de africanas trazidos ali à força de seu continente. Então, isso é o que são sociedades baseadas no trabalho familiar, laços de compadrio comunitário, que vão caracterizar o baixo impacto sobre o ambiente, o baixo acúmulo de capital, né, que vai caracterizar a comunidade pesqueira artesanal, não só no Nordeste, mas em Pernambuco. Por gentileza. Durante esse período que eu mencionava para vocês, de 24, os grandes manches chegam em São José da Coroa Grande, o último município fronteiriço com Alagoas, em 17 de outubro de 2019. Nós montamos um roteiro de entrevistas e, a partir do dia 24, ou seja, 7 dias depois, nós começamos a entrevistar pescadores, seja de regiões atingidas e não atingidas. Como era a pergunta geral? Qual era a questão geral que norteava a gente e que, em diálogo com os movimentos sociais da pesca, especialmente o Conselho Pastoral dos Pescadores, nós queríamos responder? Primeiro, as áreas atingidas pela chegada do petróleo e aquelas não atingidas sofreram o mesmo impacto econômico, né, na queda na venda dos pescados, porque a gente estava visitando localidades atingidas e a queda tinha sido gigantesca. Então, a ideia era tentar ver se digamos assim, esse receio do mercado consumidor, essa crise no comércio da pesca, na venda dos produtos da pesca, ele tinha se universalizado. Essa era a primeira coisa. E esse levantamento feito por nós revelou que sim, independentemente do local onde o petróleo chegou ou não chegou, a queda foi gigantesca na venda dos produtos pesqueiros entre os 3 meses depois da chegada das grandes manchas, outubro, novembro e dezembro. Você foi observar os produtos capturados por mulheres, esses foram muito mais afetados. Marisco, a queda ali em regiões atingidas pelo petróleo, no mínimo, ou seja, no mínimo foi de 95%, não atingida 90%. Teve muitas mulheres com quem nós conversamos, e comerciantes e atravessadores, inclusive vários atravessadores ou atravessadoras mulheres, que relataram que a queda chegava a 100% no caso desses produtos, né? Ostra, que é um trabalho também, que é um produto capturado também aqui no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, por mulheres, a queda também foi gigantesca, de no mínimo 92% no comércio, né? Caranguejo, sururu, a queda chega no mínimo a 90%. Peixes digamos assim, de alto mar, né? De mar alto, desenvolvido por pescarias masculinas, pelo trabalho masculino, a queda chegou em torno de 73% na venda, 70% a 73%. E peixes também de rio estuários, a queda ali entre 78% e 80%. O que eu quero revelar com esses números? Eu não, quer dizer, os depoimentos revelam com esses números. Que a pesca artesanal em Pernambuco, em boa parte do Nordeste, entrou em colapso durante 90 dias, a economia pesqueira. Ela entra em colapso. Quando a gente observa ali, mas 5% vendia. Quando conseguia vender, por exemplo, no caso do marisco, que é capturado pelas mulheres,
é um produto, o Rildo pode até me corrigir, não sei se como é o caso, se isso se apresentou também na região ali de Suape, quando conseguiam vender era muito abaixo do preço, quando conseguiam vender. Eu vi casos no litoral norte de Pernambuco, em algumas regiões que sequer foi atingida pelo petróleo, que esses produtos chegavam a ser vendidos por R$5 a R$8 no máximo. Né? E a mesma coisa com ostra e tal. Então, quando se conseguia vender bem abaixo do valor inicial. Então, isso provocou, num período onde normalmente a economia pesqueira está aquecida, que é o período de verão, de férias, né? Um colapso duro. E aí você tem todo o desdobramento disso. Eu coloco alguns desdobramentos como elementos importantes para a gente tentar entender isso. Primeiro, o que é que vai se universalizar a partir disso? Algo que era... A gente sabe que várias comunidades pesqueiras, a maioria delas são pobres. Alguns até experienciam, infelizmente, o fenômeno da fome. Mas isso são casos, podemos dizer, localizados. O fenômeno da fome se universalizou na pesca nesse período. Ele se universalizou fortemente na pesca durante essa tragédia ali, desses 90 dias de colapso que a pesca viveu. Né? E aí, uma série de questões ali. A segurança alimentar também foi afetada por essa população, porque você não tinha condições de comprar outros alimentos, feijão, arroz. E o que é mais dramático, nós observamos que, mesmo com a possibilidade de contaminação nas áreas atingidas pelo petróleo, 100% não deixou de consumir pescados para o consumo da família, dos seus filhos e tal. Isso é outra coisa que merece um estudo a longo prazo para ver os efeitos da continuação desses alimentos, que ainda continua, né? não foi abolido nessas populações ali dessa região. Então, a economia não se movimentou, houve uma queda considerável nessa venda, e isso vai começar a ter um aquecimento, especialmente a partir do mês de janeiro. E por quê? Com muito atraso, saem alguns laudos do governo do estado sobre possíveis pescados contaminados ou não. Então, essas pesquisas saem no final, entre o mês de dezembro, 2 pesquisas saem no final do mês de dezembro, e aí elas são divulgadas, não como deveriam, né? E também sofrem questionamentos essas pesquisas, mas revelam que é possível liberar para o consumo de alguns pescados nesse período. Então, a economia pesqueira volta, eu queria que passasse um pouquinho o slide. Então, aí é o período de, digamos assim, de janeiro até março, onde a gente estava em campo de novo. Há um retorno da economia pesqueira, mas você vê que não nos mesmos números. As vendas voltam 40%, 70%, né? Áreas atingidas 50%, mas não no mesmo volume do que aconteceu um ano antes, e que normalmente acontece nesse período. Então, a gente tem, evidentemente, comparado ao que não existia anteriormente, há um retorno da venda de pescados. Isso vai ficar até março. Por gentileza, pode passar para o próximo slide. Bom, aqui a gente tem a quantidade de vezes que as pessoas iam trabalhar durante esses 90 dias do petróleo. Tinham semanas que as pessoas não iam trabalhar porque não tinha que vender. Né? E veja que o número é muito mais forte entre a mulher, o impacto, entre as mulheres, né? O impacto disso. Normalmente mulheres negras, homens negros também. Depois do petróleo há um retorno, estou falando especialmente da segunda quinzena de janeiro até março, um retorno ao trabalho, uma tentativa de retorno ao universo do trabalho. Pode passar o próximo slide, por gentileza. E essa queda se vê de novo acentuada quando chega a pandemia do novo coronavírus, né? Os números, eu tenho outros slides aqui, mas para não estourar muito tempo, eu não quis botei esses aqui, mas eu vou avançar mais um pouquinho algumas considerações. Há uma queda gigantesca no número da venda de pescados. Aqueles números que eu apresentei inicialmente, eles são reproduzidos, 90%, 95%, 100%, e, de novo, os produtos oriundos do trabalho feminino são afetados. Se vocês observarem, durante o período, eu estou chamando de quarentena, durante o período da pandemia, né, só se saía basicamente, não que ele deixou, mas estou falando assim, foi decretado aqui a quarentena, lockdown, aqui em Recife, a quarentena em Pernambuco, né? E aí, normalmente, as mulheres ou os homens só saíam para pescar para o consumo próprio, porque não tinha mercado, tinha fechado, veranista, atravessadores não tinham o que vender. Então, a sociedade pesqueira, que já estava fragilizada pelo impacto do petróleo, e eu já repeti isso em alguns espaços, com certeza foi o grupo mais vulnerável, eu acredito, da sociedade brasileira, de trabalhadores,
que enfrentaram, que chegou na pandemia do novo coronavírus, uma situação plena de passivos deixados pela tragédia do petróleo, né? Ou seja, passivos ambientais, passivos sociais, ausência de políticas públicas. Lembrando que essa população, como o Rildo falou, teve pouca assistência do governo do Estado. O governo federal, quando fez uma ação emergencial, pagou pouquíssimo diante do número atingido, né? Ainda por cima, lentamente, esses recursos foram pagos, com muito atraso, né? Isso vai acontecer no mês de dezembro, janeiro, e ainda tem casos que nem sequer foi pago do petróleo, estou me referindo aqui exclusivamente do petróleo. Então, você tem essa constante dos 3 meses ali de colapso, de janeiro a março, uma tentativa de reaquecimento, e a pandemia acontece, e a tragédia do petróleo se vê avivada ainda mais pela Covid-19, que fragiliza ainda mais essa população. Então, o que a gente observou, voltando um pouco do petróleo aí? Depois eu quero fechar fazendo algumas considerações sobre a Covid e o impacto para ir para algumas considerações finais. A primeira coisa que é importante dizer, 75% dos entrevistados nas áreas atingidas pelo petróleo entraram em contato com o petróleo. Né? Eles tiveram contato com o petróleo. E 61%, a maioria de mulheres, nesse sentido, declararam ter sentido algo. Ânsia, vômito, manchas na pele. Quem entrou em contato com o petróleo praticamente não ficou incólume aos efeitos muito pesados que esses derivados de petróleo que chegaram ao litoral do Nordeste, particularmente em Pernambuco, teve e tem. Né? 87% das pessoas entrevistadas nesse período tiveram uma queda tão brutal na sua renda familiar que ela chegou no máximo a 10% do salário mínimo. Né? Ela só atingiu 10% no máximo. Eu estou falando da renda familiar. Se a gente for olhar o universo feminino, essa queda foi ainda mais expressiva. 60% dos entrevistados, desse universo de entrevistados, que ficaram nessa linha de, no máximo, 10% do salário mínimo foram de mulheres, aí, marisqueiras. E aí o fenômeno, uma questão muito comum, que se somou também à Covid, o Rildo, de forma muito emocionada e forte, relatou isso, foi o problema dos efeitos psicológicos disso, dessa tragédia no ambiente, depressão, estresse, a fome, contas para pagar, dificuldades para comer. Então, essa ordem subjetiva ela foi profundamente afetada pela tragédia do petróleo. O que a pandemia traz, digamos assim, depois desses meses de colapso da pesca artesanal, né, e de uma tentativa de recuperação, o que a pandemia vai se somar a isso? Eu já coloquei alguns aspectos, eu queria retomá-los aqui de forma mais detalhada. A primeira coisa que é importante dizer, eu estou fazendo um levantamento com outra pesquisadora sobre os efeitos da Covid nessas comunidades pesqueiras artesanais. Como você sabe, boa parte dessas populações, especialmente grupos tradicionais, populares, e que têm na oralidade a sua marca, né? Depende dos seus anciões e anciãs, dos mestres de pesca. O Rildo sabe melhor do que eu, das marisqueiras mais velhas, das pescadoras mais velhas, para educar as gerações mais jovens de pescadores e de pescadoras. Boa parte desses anciões estão morrendo com a Covid-19. Ou, portanto, um patrimônio sociocultural, né, um patrimônio de conhecimento sobre os ciclos das espécies, sobre as fases da lua, sobre a maré, né, a melhor rede para pescar, os tipos de ventos, todo um conhecimento náutico e pesqueiro se esvai junto quando essas pessoas morrem. Assim como podemos comparar como acontece com os caciques em tribos, os pajés e os caciques. A gente pode dizer a mesma coisa em relação a esse efeito negativo da Covid-19, que se soma, portanto, à tragédia do petróleo. Uma outra questão também fundamental, os efeitos de ordem psicológica, muito mais forte ainda nas mulheres. Né? Acentuou-se, já somado à questão do petróleo, acentuou-se muito mais nos relatos, enfim, todo o estresse, depressão, inclusive isso precisa de um acompanhamento, né? Um estudo mais detalhado que a gente tem. A gente levantou alguns elementos, mas eu não sou da área da saúde, nem trabalho com sociologia da saúde, mas é impressionante nos relatos das experiências vividas por ela, seja no petróleo agora com a Covid, como isso se intensificou com a chegada da Covid. Eu vou já para
Estou vendo a Geisa ali, eu vou tentar encaminhar aqui para os finalmente, vou me acimar da Geisa. E outra denúncia que é feita, além do impacto econômico que eu colocava há pouco, que agravou-se também, né, por conta da chegada da pandemia, é a denúncia feita por várias populações de pescadores e pescadoras. E as pessoas, os veranistas que chegaram, né, a classe média que foi para a praia para se resguardar, e algumas delas, as famílias enviaram, a gente tem denúncias disso, relatos de denúncias disso, alguém aparecia com algum sintoma de Covid, alguma família mandava a pessoa para a casa de veraneio, para ficar longe dos outros parentes. E aí, várias populações pesqueiras artesanais relatam que um dos sujeitos, ou as pessoas que podem ter levado a contaminação para essas regiões praieiras, foram justamente esses veranistas que saíram das metrópoles, do centro da cidade. Isso não só no Nordeste brasileiro, viu? Povos caiçaras, a Karine está aí, em São Paulo, denunciam isso muito fortemente. Na Bahia também, aqui, eu estou falando não só de Pernambuco, eu falo de outra região, outro estado do Nordeste, na Bahia, mas eu vi relatos disso também no caso de São Paulo, especialmente com povos, com as comunidades caiçaras aí de São Paulo. Eu queria ir para os fechamentos, colocando alguns aspectos que achamos importantes a partir desses relatos, dessas experiências construídas. Esse material que a gente levantou, nós construímos em parceria com o movimento da pesca artesanal, porque a ideia era o seguinte: durante o calor do momento, como é que essas populações e os movimentos sociais teriam informações sobre o grau de impacto? Então, nós produzimos ao longo daqueles 90 dias de tragédia do petróleo, como temos produzido até hoje, com a Covid-19, embora remotamente, né? Na época da tragédia do petróleo, o NUMAR publicou 4 boletins, 4 estudos resultantes dessas entrevistas que nós fizemos ali, para subsidiar, inclusive, a ação dos movimentos sociais frente ao Estado. Inclusive, um desses estudos serviu de base para a ação judicial feita pelo Ministério Público Federal aqui em Pernambuco, né? A partir da demanda do Conselho Pastoral dos Pescadores, do Movimento de Pescadores e Pescadores Artesanais, da Articulação Nacional das Pescadoras, né, para que o Estado pudesse contemplar todas as comunidades atingidas pelo impacto do petróleo, porque ele se universalizou independentemente de onde ele chegou. Além disso, a gente tem produzido programas de podcast chamado Vozes da Pesca Artesanal, que tem relatado todo o drama vivido por essas comunidades a partir do depoimento delas, desde o petróleo, né, ao período da Covid-19. Além de outros temas, o que é pesca artesanal, os artesãos de barco, a questão das mulheres ali são tratados ali fortemente. Então, só agora para fechar mesmo, boa parte do que a gente tem feito aqui tem se baseado nessas experiências vividas e relatadas pelas comunidades pesqueiras, né? E a gente, na parceria com os movimentos sociais, tem tentado subsidiar ações de enfrentamento dessas populações para reivindicarem os seus direitos negados até o presente momento, seja pelos governos, principalmente o governo federal, mas também pelo governo do estado e municípios. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Peço desculpa por ter estourado o meu tempo, viu? Mas como você ficou fazendo assim, eu achei que eu podia avançar. Obrigado, viu? Nós que agradecemos, Cristiano, né, a todos os palestrantes e a palestrante que trouxe com tanta riqueza nessa mesa. E agora, para comentar um pouco sobre essas apresentações, eu vou convidar a Ana Cláudia Rodrigues, né, coordenadora do AIE. Posteriormente, a fala dela, Hugo Menezes, já pode também ficar à vontade para também tecer seus comentários, e aí a gente fecha passando para as considerações finais dos nossos palestrantes. Vamos lá. Boa tarde ainda a todos e todas. Não é? Eu gostaria de novamente agradecer, em nome do AIE, a organização da semana, parabenizar por todo o trabalho, por todos os eventos, realmente está maravilhoso. E eu não tenho muito o que falar diante da fala de vocês, né, gente? Eu acho que vocês já colocaram aqui tudo que era um pouco esperado mesmo dessa mesa. E só vou pontuar aqui algumas coisas, não tem uma pergunta especificamente, mas eu vou até começar de trás para frente, assim,
parabenizar a Cristiano por apresentar esses dados de pesquisa. Pesquisar no olho do furacão é muito complicado, gerar dados assim tão rapidamente, né, e com qualidade. Então, parabéns a você e a sua equipe também por esse trabalho e por estar mostrando o encontro desse desastre, né? Então, a gente costuma muito pensar as coisas separadamente, mas quando você vai ver a sobreposição mesmo dessas tragédias, você vê, através da experiência das pessoas, realmente os efeitos disso, né? Então, acho muito bacana você levantar essa questão das dificuldades mesmo passadas pelos pescadores e pescadoras, chamar a atenção por essa questão da fome, né? Porque eu acho que é um elemento importante. Isso não tem só um efeito no ambiente como um todo, mas a vida dessas pessoas estão em jogo, inclusive nisso, né? Porque é um processo acumulativo aí mesmo de vulnerabilidades, né? Que acaba finaliza com um fenômeno que a gente imaginava, inclusive no Brasil, não passar mais tanto por isso, né? E aí, acho que essa ideia da interseccionalidade, aí quando você vê tanto o que Karine apresenta, como também você percebe que essa interseccionalidade aí de raça e gênero, ela é fundamental para a gente entender toda essa problemática e como tudo isso, na verdade, se desenrola no dia a dia e no cotidiano dessas pessoas, né? Então, eu achei excelente toda a sua explanação, né? E a fala de Karine é muito forte porque nos chama para pensar essa ideia dessa maquinaria de morte e essa ideia de que a gente não está vivendo algo anormal, né? Então, o desastre, dentro dessa conjuntura da maquinaria, ele é previsível, né? E pensando um pouco nisso, ele é tão previsível que no caso do derramamento do óleo, né, a gente teve uma sequência, inclusive tempo para poder agir. O governo tem protocolos para isso, mas isso não foi feito, né? Então, pensando um pouco aí nessa perspectiva de 1 ano sem respostas, mas assim, desde o início a gente não teve resposta dos órgãos públicos, inclusive responsáveis por isso. Então, assim, você imagina que parece que está dentro da normalidade mesmo desse sistema não agir, ou não agir com prevenção, né? Então, eu acho muito importante pensar isso através dessa perspectiva mesmo de uma maquinaria colonial, né, que está cada vez mais violentando essas populações, e que, no fundo, são elas que vão, na verdade, tanto pagar o ônus, como também são elas que vão reagir a isso. Porque quem limpou praia, quem fez todo o trabalho, na verdade, foram as pessoas que estavam aí com o seu conhecimento, com a sua prática mesmo, colocando a mão no óleo mesmo, no petróleo, para poder limpar o seu território, né? E, Rildo, eu fico muito feliz assim, de te ouvir. Quando a gente escuta várias pessoas falando desse momento, é muito comum o choro, né? É muito comum a emoção, porque realmente não tem como, né? Não tem como você falar desse momento sem trazer à tona isso, esse sentimento e o que vocês passaram e o que vocês ainda passam, né? Diante dessa situação. E aí, novamente, reforçar também na sua fala isso. São processos acumulativos, né? Nós estamos falando aí de coisas que não estão sendo resolvidas. Então, tipo, não acabou as consequências do derramamento de óleo para chegar à Covid. Não, são processos que estão aí e eles vão ter que conviver ao mesmo tempo. Então, as pessoas vão ter que dar respostas mesmo, vão ter que aprender a conviver com esses dois desastres ao mesmo tempo. E as consequências disso a gente está vendo, você falou, e né, é isso que está colocado aí. Então, tem tudo à tona, esse processo das desigualdades entre homens e mulheres e raças, a questão da fome, tudo isso está posto nessa conjuntura, né, desse desastre, e pensar um pouco também, e aí vou jogar um pouco para vocês também, pensar um pouco
quais as expectativas? Assim, eu sei que é difícil falar em boas expectativas diante desse governo que estamos vivenciando, mas assim, se a gente pensar um pouco o que foi feito de positivo desse processo, o que ainda precisa ser feito, quais as expectativas mesmo para a gente ter, digamos, pensar um pouco, né, sobre essa perspectiva do que um ano sem respostas, né, para pensar um pouco o tema da mesa. E é isso, gente, eu só tenho a agradecer a vocês, né, pelas suas excelentes falas e as contribuições de vocês, né, e estou aqui para ouvir, continuar aqui ouvindo vocês. Hugo? Oi, gente. Eu queria, mais uma vez, em nome do AIE, agradecer a participação de Rildo, de Karine, de Cristiano. Nossa, aprendi muito com vocês hoje, mais uma vez. Coisa boa ouvi-los. É muito importante para a gente esse momento de hoje. Eu sou uma pessoa que vivi muito tempo e vivo a comunidade de Suape. Realmente foi muito difícil. E a gente começou uma pesquisa em Suape, dentro de um projeto maior da universidade, um projeto de extensão. E a gente chegou para conversar com o Rildo, com o Ivanildo e com outras pessoas da comunidade, com Gicleia, que é presidente da Associação de Pescadores, e com os barraqueiros, com Nen, que é a irmã de Rildo, que é barraqueira, com o pessoal dos barqueiros. E nesse primeiro encontro da gente, a gente saiu de lá, da praia, já com outra perspectiva, porque o que a gente chegou? Né? A gente queria entender um pouco da questão do óleo, e quando a gente chega, a história daquela comunidade ela é muito mais do que o petróleo, é muito mais do que esse momento, esse evento crítico, né, para a gente usar as palavras da Pena Daz, mais do que esse evento crítico do petróleo. Então, a comunidade da Praia de Suape, para quem não conhece, ela se inscreve num ecossistema muito complexo, acho que o Rildo falou um pouco disso, né? Tem mangue e tem a praia. Então, esse ecossistema muito complexo gera também atividades muito complexas de subsistência, de produtividade, para além do turismo, que também é uma atividade complexa. Então, é uma comunidade que é muito afetada, mas ela é afetada não só pelo petróleo, mas há muitos anos ela era uma pequena vila de pescadores, há quase 30 anos atrás. Então, se instala naquela comunidade um grande resort, que já tem muitas bandeiras, né, já teve vários nomes, e esse resort ele impactou o ecossistema, impacta até hoje o ecossistema. A gente estava fazendo, nessa mesma pesquisa que nós fomos, eu e a Ana Cláudia, fazer uma investigação, a primeira era dados preliminares, era uma primeira busca, primeira investida de campo antropológico. A gente foi passear com o pessoal dos barqueiros e conversamos com o Helder, que é sobrinho de Rildo, e a gente perguntou, e aí, tem óleo ainda no mangue? Tem petróleo ainda no mangue? Aí ele disse, bom, deve ter. Se for pegar os caranguejos e pegar, deve ter. Agora, certamente tem fezes de turista, certamente tem fezes de hóspede. E o que ele quer dizer com isso é que os dejetos do hotel continuam sendo jogados no rio e no mar, né? Continuam sendo depositados de maneira indevida e impactando há 30 anos aquela comunidade, impactando o ecossistema, impactando aquele lugar ininterruptamente. Então, o hotel chega e impacta, o porto de Suape impacta, a refinaria que foi instalada, a refinaria de petróleo, que lá também esteve, impactou profundamente, e tudo isso vem num bojo de um conjunto de justificativas e de discursos que apelam para a ideia de economia. Então, vai chegar o desenvolvimento, vai dar emprego para as pessoas de Suape, vai dar emprego para os jovens da comunidade, e isso me toca muito quando o Cristiano falou sobre a ideia da continuidade dos saberes pesqueiros, né, dos saberes náuticos. Quando tem um empreendimento como esse, como o hotel, como uma refinaria, como o porto, a ideia é que a juventude corra para esses lugares, né, e os saberes tradicionais sejam relegados. Mas o que aconteceu na prática é que o hotel, quando chegou, não absorveu uma mão de obra, digamos que em sua maioria, da população da comunidade, da vila de Suape. O porto também não. A refinaria, que teve uma grande abertura, né, no princípio de tudo, teve uma grande força, hoje já quase não existe, né, tem pouquíssimos funcionários. Então, foram grandes empreendimentos de grande impacto ambiental e sem nem a promessa inicialmente de desenvolvimento econômico para a comunidade, isso se converteu. Então, eles têm só os resíduos, eles sofrem só com as penalidades desses processos. Então, teve o porto, teve a refinaria, teve derramamento do petróleo,
em outubro, e aí menos de um ano depois, a pandemia, e acho que foi muito bom o Cristiano ter iluminado isso para a gente, porque casa muito com o que a Karine falou, né? Parece sistêmico mesmo, e eles, é um ataque atrás do outro, é uma porrada atrás da outra, a comunidade tentando se reerguer, tentando conviver com esses processos, tentando salvar o seu ambiente, tentando não deixá-lo impactado, até porque esse ambiente é o seu próprio ganha-pão, é o seu próprio, converte-se na sua subsistência, e os empreendimentos capitalistas continuam investindo fortemente nessa comunidade. Por isso que eu entendo quando o Rildo fala do desespero, que é uma categoria que ele usou muito na fala dele hoje, né? A comunidade ficou desesperada, eu fiquei desesperado, porque há o desespero, essa quantidade de óleo na beira da praia, impregnada nos mangues, você pensa logo rapidamente que acabou, né? Assim, como é que a gente vai consumir isso aqui? Como é que a gente vai vender isso aqui? Como é que a gente vai vender essa praia? Como é que a gente vai viver a partir disso? Como é que essa praia vai se sustentar ecologicamente falando, né? Depois de um impacto como esse, grande como esse. Então, acho que as 3 falas, elas foram muito felizes hoje. Eu fiquei muito contente de ver o quanto elas estão costuradas, porque, bom, de repente as pessoas que estão nos escutando podem ver também que é algo muito maior do que só o episódio. O episódio é parte de um processo, de um todo muito mais complexo, né? Bom, então, para o Rildo, eu queria que se ele pudesse falar um pouquinho mais, ele falou muito do desespero da população, do desespero da comunidade. Quais foram os impactos, Rildo, assim, pensando no que o Cristiano falou? Teve gente que adoeceu, teve gente que não vendeu, porque eu lembro que a gente foi lá e aí uma das barraqueiras falou para a gente que eles sim estavam consumindo peixe com óleo, porque como não estava vendendo, não estava comendo. Então, sabe, aquilo que não é bom para a saúde, eu estou fazendo, porque senão, se não fizer isso, como é que a gente vive, né? Então, quais foram os impactos na prática dessa... Sabe que se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, seria legal, da saúde, um pouco sobre essa história das vendas turísticas mesmo, na circulação das pessoas, eu acho que pode ser bacana. E também queria que tu falasse um pouco, Rildo, sobre essa ideia da comunidade e da política, porque eu acho que isso é importante demais. Porque muita gente se aproveita desse instante de desastre, né? Vou usar essa palavra, na ausência de uma palavra melhor, para se promover politicamente, né? Então, é muito importante que a gente possa entender como é que a comunidade encara essa estrutura política que foi desenvolvida nesse momento. Então, a gente entende que alguns políticos devem ter ido à comunidade na época para se autopromover, mas que na prática nunca estiveram e nem ajudaram efetivamente essa comunidade, esse grupo, né? E se tu puderes falar um pouquinho sobre as teorias nativas, o que é que as pessoas acham, da onde veio esse óleo, de onde veio o petróleo? Assim, porque eu acho que tem muito desse saber local que a gente precisa se alimentar um pouco mais dele. Então, como é que essas pessoas acham que esse óleo apareceu, né? Porque tem teorias científicas, tem pessoas que estudam isso, né, que tem alguns indicativos dizendo que talvez seja de um lugar, talvez seja de outro. Como é que a comunidade acha? De onde é que veio esse óleo? E aí, pegando essa pergunta, afinal, acho que Cristiano e Karine podiam falar um pouquinho também sobre esse repertório que o Rildo apresentou para a gente, que é um repertório do conhecimento local mesmo. Ele falou do óleo que veio submerso e que chega na costa com as águas mais quentes, com o calor do sol, ele se derrete e se espalha. Então, parece haver, na fala do Rildo, ele desenvolve uma espécie de teoria ali de como é que isso funciona, e ele vai explicar para a gente, na fala dele agora, que ele explicou antes, como é que eles limparam, arrancando algumas coisas, limpando as raízes, tirando. Então, a comunidade criou por conta própria, a partir das suas próprias experiências locais, entendimentos, repertórios de conhecimento, como agir e como entender esse fenômeno, né? Esse desastre, como é que teoriza sobre isso e como é que ele atua na prática. A minha pergunta para a Cristiane e para a Karine é muito assim, qual o lugar desse repertório para a gente mexer enquanto cientista social mesmo, enquanto pensadores desse momento antropocêntrico, né? Do antropoceno e do antropocêntrico mesmo, do lugar dessa humanidade atuando fortemente para a destruição do planeta. Como é que a gente pode entender que existem grupos locais que apresentam para a gente soluções e apresentam para a gente narrativas e também teorias que falam sobre essa questão ambiental e que respondem também ao seu modo a questões que nós estamos investigando em alguma medida? Qual é o lugar desses repertórios da nossa conversa? É isso, e eu agradeço mais uma vez a todos vocês, a todos, e boa conversa. Podemos começar por Rildo, seguir a sequência das apresentações, se assim vocês quiserem. Fiquem à vontade.
Rildo, na sua fala, cortou um pouquinho o seu áudio. Se você tirar a sua câmera, eu acho que melhora a sua internet. Pode ser? Ligue o microfone. Olha, Rildo. Olha, liga o microfone. Liga o microfone, Rildo. Pronto. Dá para ouvir? Perfeitamente. Assim. Pronto. Como o Hugo falou, né, sobre a dinâmica daqui, das pessoas que esteve envolvida, né, na retirada do óleo, né, eu mesmo digo que a comunidade está de parabéns, a comunidade pesqueira, né, as marisqueiras, os pescadores, o pessoal de equipamento turístico, como os lancheiros, o pessoal dos bares da praia, já que não estava funcionando nenhum, não podia vender nada, então eles se organizavam, o pessoal da comunidade teve, né, junto, e eu digo para vocês que é uma das coisas ruins que aconteceu, que tornou uma coisa muito boa, que foi a união dos pescadores, a união das marisqueiras, que até hoje, né, estão juntas, né? A colônia Z8, como a presidente da colônia, que é minha sobrinha, Gicleia, né, que hoje está muito mais próxima, a colônia está muito mais próxima desses pescadores, né, ajudando, participando junto, discutindo, que isso, para mim, é muito importante, né? E também falar também assim do órgão público, né? Quer dizer, a prefeitura do município do Cabo, ela teve presente, mas também teve alguns políticos que aproveitaram para tirar foto, né? Para se promover, e outros que nem apareceram. Eu digo assim, na hora de ajudar a comunidade, na hora de ajudar o município, entendeu? Não sei por onde estava, mas eu digo a você, a comunidade, né? A comunidade praeira mesmo, entendeu? Teve envolvida, né? Até movimentos culturais também, pessoas de cultura que teve participando dessa retirada do óleo daqui. Eu mesmo quero agradecer pela participação, né? E parabenizar pelo convite, porque essa contribuição que me deram é muito importante, né? Para poder ter uma visão melhor desse impacto aqui na área. Quero agradecer a Cristiano, a Hugo, a Ana, a Karine, né, pela oportunidade, e dizer que estou sempre à disposição. No que puder, né, pode contar comigo para poder ajudar e participar e conversar sobre essas questões, né? E eu quero dizer que estou muito grato pela essa oportunidade de participar com vocês sobre essa discussão do óleo e também agora da pandemia. A gente que agradece, Rildo, sua participação, né? E aí, como a gente já está se encaminhando para os minutos finais da nossa mesa, eu peço que os próximos participantes já façam suas considerações e já encaminhem as suas considerações finais. Obrigada. Bom, imagino que a gente vai seguir a sequência, né? Primeiro, eu queria agradecer o Rildo e ao Cristiano de novo pelas falas e perguntar para o Cristiano primeiro se estão online esses boletins que você mencionou, se esses dados já estão disponíveis. Eu acho que é um retrato bem legal que vocês estão gerando, né, das transformações, né, tanto na época do auge do vazamento quanto agora na pandemia. Então, eu tenho bastante interesse nesses dados. Bom, e aí, né, eu acho que Ana Cláudia e a fala do Rildo é bem expressiva nesse sentido, né? Os dados que o Cristiano mostram também, e depois os comentários da Ana e do Hugo, e foi algo que eu passei também na minha fala, mas que eu queria reforçar,
que é isso, e especialmente a fala do Rildo, isso fica muito explícito, né? A fala do Rildo, isso se explicita muito, e a fala também dos companheiros, dos irmãos na mesa do dia 3 de setembro, eu fico citando a mesa do dia 3 de setembro, porque foi uma mesa também que discutiu a questão do vazamento, né? Desse vazamento especificamente. Então, acho que é legal a gente, né, pensar nas pontes, assim, eu pelo menos fiquei pensando em vários links, né? E que esse vazamento chega num território profundamente impactado pela própria indústria petroleira, né? E aí o território do Rio é um emblema disso, né? Suape, eu já tive oportunidade, sei lá, uns 15 anos atrás, de turistando na região, ir com uma amiga minha, me leva ali indo para Porto de Galinhas, eu não me localizo muito bem, assim, na geografia pernambucana, mas a gente passa perto de Suape e ela faz questão de me levar para ver de um topo do morro o então porto de Suape, na época. Acho que por enquanto era o início do porto, né? E é absolutamente chocante, assim, é uma imagem visual que eu nunca esqueci, que me impactou muito. Ver aquele território com tanta força e aquela coisa, assim, é muito estranho, né? Porque brota aquelas estruturas, é uma coisa muito estranha. Foi uma das coisas mais, certamente, dos cenários mais impactantes que eu já vi de indústria petroleira, mesmo depois tendo ido, né? Hugo e Ana sabem, né? Eu tive uma experiência de convivência com os Mapuches na Patagônia Argentina, num território muito, também é isso, né? Num território em que o fracking chega e a produção de não convencionais e shale gas chega num território que já está sendo impactado pela indústria do petróleo desde pelo menos o início da década de 70, né? Então, eu vi um cenário bem catastrófico também e na Patagônia, mas mesmo assim, aquelas imagens de Suape ainda estão muito na minha cabeça, né? E acho que Hugo coloca, né, a pergunta central não é se vai acontecer um vazamento de petróleo, a pergunta é quando vai acontecer, porque essa é absolutamente uma total certeza quando a gente trata seja de produção de petróleo terrestre, seja de produção de petróleo marinho. A grande pergunta é quando vai acontecer, porque uma hora vai acontecer, e acontece né, esse vazamento que, enfim, até hoje oficialmente não tem fonte, não tem culpado, não tem uma responsabilização, e a gente vê a complexidade dessa violência gerada pela atividade petroleira, né? Porque a gente até tem as empresas licenciadas que produzem no Brasil, né, são obrigadas legalmente a manter uma infraestrutura de resposta de emergência. Então, o que a gente teve de resposta do Estado brasileiro, no Nordeste especialmente, para lidar, o pouco que a gente teve de resposta para lidar com os vazamentos, é uma estrutura cobrada no licenciamento ambiental federal, né? Então, especialmente a Petrobras, disponibiliza numa espécie de acordo com o governo brasileiro, sem ter a obrigatoriedade de disponibilizar, até já que ela não foi responsável, né, formalmente, não há qualquer tipo de ligação entre a Petrobras e o vazamento, pelo menos do ponto de vista formal, e mesmo assim a estrutura que é disponibilizada é uma estrutura cobrada no licenciamento ambiental federal, mas a gente vê que a indústria é tão complexa e cada vez ganhando uma complexidade maior conforme se expande, que você tem um vazamento como esse, né? E que aí fica claro que o Estado brasileiro não tem uma estrutura autônoma do Estado, própria do Estado, para lidar com uma situação dessa, né? E o mesmo agora a gente vê com relação à pandemia, né? A pergunta com o avanço, né, dessa ecologia do desastre, para usar a expressão do Krenak, com o avanço dessa ecologia do desastre, a pergunta não é se vamos viver uma pandemia, mas quando vamos viver uma pandemia. Estamos vivendo a pandemia do Covid-19. A pergunta é qual será a próxima pandemia, né? E quando será a próxima pandemia? Bom, e tanto o Rildo e o Cristiano, é muito legal ver mesmo como as falas se complementaram. Eu estava assim, um pouco, será que eu vou trazer essa discussão de maquinário de morte? Será que vai ajuda em alguma coisa? Mas eu acho que ajuda, né? Porque como a Ana Cláudia falou, assim, para a gente ver a profundidade da coisa, porque tanto
a fala do Rio, de quem vive no território, e tanto a fala do professor Cristiano, trazendo dados, mostram os vários vetores, né? A professora Zangieri fala dos tentáculos do exílio ocidental, né? Então, os vários vetores e tentáculos dessa maquinaria de morte, né? Então, a gente vê, por exemplo, na alimentação, né? Por um lado, a fome, por outro lado, o nutricídio, né? Então, as pessoas seguem contaminando um pescado que seguem consumindo um pescado que está nitidamente contaminado, as doenças imediatas, e provavelmente, né, na outra mesa do dia 3, a irmã da Fiocruz falando, né, provavelmente a gente vai ter um aumento de câncer, né, de ocorrência de câncer nesses territórios, e também as consequências psicológicas, né, que agora se agravam, como o professor Cristiano mostrou, se agravam provavelmente com a situação da pandemia. E aí, já entrando um pouco mais nas questões que Ana e Hugo colocaram, né, a questão do conhecimento que o Hugo coloca, eu queria reforçar mais uma vez, né? Não sou profunda conhecedora assim, de situações de grandes vazamentos de petróleo em detalhe, mas uma coisa que a gente conversava na época assim, do vazamento, né? Que esse, como eu mostrei agora também a imagem das Ilhas Maurício, né? no Oceano Índico, esse movimento da reação das pessoas nos territórios é fundamental, assim, como uma primeira ação emergencial. Ela tem sido fundamental em vários cenários de vazamento de petróleo, como uma primeira ação ali para lidar com o vazamento, né? E a gente vê como são mobilizados uma série de conhecimentos para lidar com a situação, e como também são produzidos novos conhecimentos. Eu acho que a gente que está em diálogo, né, com os territórios, com as comunidades, pensando nessas situações de vazamento, acho que a gente tem cada vez mais que fazer um esforço de certa forma, inventar, catalogar esses conhecimentos e essas estratégias para lidar com situações de vazamento de petróleo no mar. Porque os planos de emergência oficiais, pelo menos assim, né, falando da estrutura de licenciamento ambiental formal no Brasil, os planos de emergência, eles não estão preparados para lidar com essa dinâmica local e com esses conhecimentos, né? Justamente porque eu volto lá no diagrama que eu mostrei lá, inspirado na Marimbani, que é conhecimento que é válido e conhecimento que não é válido, né? Isso está absolutamente posto em disputa, né? E aí eu tentei mostrar como essa disputa é muito mais profunda, porque ela vem dessa ideia de que o mundo se divide entre natureza e cultura, que é absolutamente uma das possíveis formas de entender e de viver o mundo. Existem várias outras formas, né? Então, é um pouco assim, vamos provincializar o Ocidente, vamos mostrar que o Ocidente ele é algo muito limitado e específico, ele não é universal, né? E ele é absolutamente, digamos assim, em termos de experiência de vida, ele é absolutamente minoritário, né? Apesar de tudo, né? Ele se impõe, ele parece majoritário por conta desse maquinário de violência que se impõe, né? Mas enquanto experiência cotidiana, ele é absolutamente minoritário, né? E aí eu acho que para a gente que está, né, no campo das ciências sociais, Hugo, eu acho que a primeira coisa é a gente entender esses conhecimentos como puramente conhecimentos, né? Não como conhecimentos locais e até mesmo conhecimentos tradicionais. É uma categoria um pouco que me incomoda, né? Parece que são esses conhecimentos cristalizados no passado, em oposição ao que seriam os conhecimentos modernos. Eles são conhecimentos, assim como o Ocidente produz conhecimentos e conhecimentos que são, muitos que são absolutamente, digamos, efetivos, né? Também produz conhecimentos que não são aplicáveis, que não são efetivos, e assim em diferentes sistemas de conhecimento, né? Eu acho que isso é um que eu vejo assim, no campo das ciências sociais, que a gente ainda precisa repensar se a gente quer, de fato, produzir, né? Eu sei que é isso, a ciência social está dentro do campo
das ciências ocidentais, e eu acho que certas amarras do Ocidente a gente nunca vai conseguir se livrar estando dentro da estrutura da própria ciência ocidental, mas a gente pode romper enfim, alargar um pouco certas coisas, né? E que só na questão do conhecimento, que eu acho que é legal a gente estar tendo, eu pessoalmente queria até sacar mais essas experiências essas estratégias locais para lidar nessas situações de vazamento de petróleo, chamar a atenção da experiência do Fórum de Comunidades Tradicionais daqui de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, que começou a falar sobre a importância de se criarem protocolos comunitários para lidar com situações de vazamento de petróleo, né? Eu acho que isso é um caminho bem interessante. Bom, e aí, quais expectativas, Ana? Às vezes é difícil não ser muito pessimista, né? Mas acho que o Rildo falou numa palavra-chave, que é a união, né? Quando ele fala, era num momento de profunda crise, o que ele viu de mais positivo e interessante e válido foi justamente como ele viu um fortalecimento da própria comunidade dele, né? E eu acho também que, para mim, a própria campanha, a própria Semana do Petróleo, a própria campanha Nenhum Poço a Menos são um sinal disso, né? Eu acho que... E aí, por mais uma vez, parabenizar especialmente a turma da campanha, porque, de fato, no Brasil, né, com todo esse advento da Petrobras e da defesa de uma empresa pública petroleira, é muito difícil a gente construir uma plataforma de discussão antipetroleira e construir uma plataforma de discussão sobre os impactos da indústria do petróleo. Assim. Para mim, que tive uma experiência na Argentina, é muito gritante, né? O fato de ter essa bandeira dos movimentos sociais no Brasil, né, pela defesa de uma Petrobras pública e estatal, muitas vezes bloqueia muito as nossas discussões sobre os impactos da indústria, né? Como se a gente não pudesse falar sobre isso, né? Então, o esforço do pessoal da campanha de estar sendo a campanha hoje é um espaço de convergência de pessoas na academia, nos territórios, nas comunidades, em outros movimentos sociais para pensar a indústria petroleira e um ponto de convergência até na América do Sul, né? Já que a campanha acaba trazendo também companheiros e irmãos de outros países, né? Então, acho que talvez uma expectativa menos pessimista seja essa, que a gente possa continuar se reunindo e agregando. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Bom, depois que a gente escuta Rildo e Karine, fica a dificuldade de tentar colocar algumas questões, mas eu vou, mais uma vez, agradecer ao IE, né, especialmente a professora Ana Cláudia, ao estimado professor Hugo Menezes pela oportunidade aqui, o pessoal da coordenação da campanha também, né, dessa semana, pela excelente mediação da Geisa. Ser mediador não é fácil, mediadora não é fácil, né? Ao Rildo, eu agradeço, Rildo, vai meu fraterno abraço para você, para a Karine e para você que tanto aprendi aqui nessa tarde, nesse debate de hoje. Eu vou logo, digamos assim, direcionar as perguntas da professora Ana Cláudia e do professor Hugo. Eu já disponibilizei aí o link de acesso ao programa Vozes da Pesca Artesanal, que a gente tem produzido ao longo desse período sobre o impacto do petróleo e sobre a pandemia do novo coronavírus, como também o link de acesso ao site da UFPE, da campanha Rede UFPS e OSMar, onde tem lá 3 boletins. O último, o quarto, eu estava catando aqui, que é o final, não está lá, mas eu vou mandar para ninguém depois me cobrar de cadê, mas foi entregue lá os movimentos sociais da pesca artesanal. Eu vou encaminhar lá para estar tudo com acesso, para que todos tenham acesso lá. Não tinha me dado conta, eu fui dar uma olhadinha e não está lá o último, tá bom? Bom, para responder as questões da professora Ana e do professor Hugo, sobre quais são as expectativas, assim, especialmente diante do cenário desse. Desde o impacto do petróleo e também com a tragédia também se somou da pandemia,
acho que várias iniciativas locais e redes de movimentos sociais da pesca artesanal, de pescadores artesanais, foram formados com apoio, com participação de grupos ambientalistas, de direitos humanos e socioambientais, envolvendo pesquisadores e pesquisadoras também. Eu cito o caso aqui da rede que estuda os impactos nas comunidades pesqueiras da Covid-19, que envolve vários grupos sociais, de movimentos sociais, até acadêmicos e acadêmicas. No caso do petróleo, alguns fóruns foram criados com algumas ações do CPP, mas esses fóruns acabaram não tendo, digamos assim, um avanço maior por conta da pandemia. Aí virou uma coisa, digamos, um debate mais online agora, as formas de articulação online, mas durante o período se tentou construir algumas iniciativas, especialmente do movimento de pescadores e pescadoras artesanais, da Articulação Nacional das Pescadoras e, fundamentalmente, oriundas do Conselho Pastoral dos Pescadores, na época do petróleo, né? E isso se apresenta agora também nessa rede de atuação junto à questão da Covid. Recentemente, esses movimentos criaram a campanha Mar de Luta, para relembrar um ano dessa tragédia do petróleo, né? Se vocês entrarem ali, vocês vão ver a presença e várias ações que ainda continuam sendo desenvolvidas e que contam, portanto, com principais ali atrizes e atores ali, os próprios movimentos e as comunidades pesqueiras. Então, se formou uma rede após essa tragédia, e essa rede tem tentado pensar e cobrar junto ao Estado algumas iniciativas e construção de estudos, de diagnóstico. Então, algumas coisas têm sido feitas. Essa rede foi muito atuante nesse período da pandemia para exigir do governo federal, da Câmara Federal e do Senado a inclusão das populações de pescadores e pescadoras no auxílio emergencial, também que não esquecesse o problema do petróleo. Então, é claro que não é o modelo ideal, mas e sem falar de redes locais de venda de peixes, a gente tem escutado várias experiências populares com algumas iniciativas assim. Infelizmente digamos, isso não acontece com todas as comunidades, infelizmente. Você tem alguns casos que precisava ser mais universalizado enquanto capacidade organizativa ali de reação dessas comunidades, mas muita coisa tem sido feita até o presente momento. Depois, quem estiver assistindo, quiser ver lá a rede do Observatório a Campanha Mar de Luta, vai encontrar algumas informações, colocando no Google, vai sair nessas campanhas ali, nessas ações, até mesmo no site do Conselho Pastoral dos Pescadores, do CPP, vai encontrar algumas informações sobre isso que eu estou colocando há pouco. No que diz respeito ao conhecimento local, a pergunta do professor Hugo, é interessante observar que há uma demanda, na época, quando a tragédia do petróleo aconteceu, que fosse instalado um comitê de crise envolvendo, inclusive, comunidades pesqueiras, que pudessem valorizar os saberes desses homens e mulheres sobre o ritmo de maré, ciclos de lua, fases, porque eles identificam, inclusive, eu me lembro que houve casos deles apontarem para a Marinha e preocupar, olha, vai chegar em tal local, por conta da correnteza, está acontecendo isso daqui, eu não sei quantas horas, e a Marinha, pelos relatos, e as autoridades, pelos relatos, fizeram pouco caso, ou não quiseram ouvir, e uma série de coisas, né? Então, infelizmente, há uma demanda dos movimentos sociais para que esses conhecimentos, especialmente dos mestres de pesca, das mulheres, sejam valorizados e sejam incorporados nesses comitês. Eu volto a repetir que a tragédia do petróleo diminuiu, infelizmente, o poder de fogo de replicação direta, né? Não, corrigindo, a tragédia da pandemia diminuiu, porque as pessoas tiveram que entrar em quarentena, aquela coisa, mas há uma reivindicação para que seja incorporado em fóruns, em comitês, esses saberes locais, esses saberes desses conhecimentos que essas populações possuem sobre os ciclos da maré, e que, inclusive, são muito reveladores para identificar possibilidades de reaparecimento das manchas de petróleo de novo e de seus fragmentos, né? Alguns pesquisadores já têm atuado em forma conjunta, como um bom trabalho que o grupo de vocês tem feito, do professor Hugo, da professora Ana, né? Mas a ideia, e é uma cobrança dos movimentos sociais de pescadores e pescadoras, é que as outras áreas dos saberes, da academia, oceanografia, biologia marinha, possam valorizar o diálogo com essas comunidades. Essa é a reivindicação deles, principalmente, né? E por que isso?
porque essas pesquisas são feitas e até o momento eles não sabem se alguns pescados estão contaminados ou não. Eu não estou questionando aqui alguns acadêmicos, o cara quer publicar em primeiro revista de impacto, eu não estou aqui, cada um tem um jeito de funcionar, para depois ver se socializa. E quando socializa, às vezes a linguagem é inacessível para essas populações. Então, há uma reivindicação desse grupo de que essas pesquisas possam ser traduzidas. Inclusive, esse é um dos objetivos da campanha Made Luta, né? Feita pelos movimentos que eu mencionei há pouco, também da rede de observatório lá da Covid, do impacto da Covid-19 nas comunidades de pesquisa. Mais uma vez, eu quero imensamente agradecer a oportunidade à querida professora Ana, a quem eu admiro e gosto profundamente, viu, Ana? É o Hugo também, o professor Hugo, pela gentileza do convite. Agradecer mais uma vez a Geisa pela mediação, a Karine, com quem tanto aprendi aqui com você. Envio a você meu mais afetuoso abraço, ao Rildo também, minha admiração, meu respeito, e também colocar o Numar à disposição. Você está muito bem acompanhado pelo grupo aí, coordenado pela professora Ana e pelo professor Hugo, né? E agradecer a todos e a todas que ficaram assistindo a gente e a organização do evento. Parabéns e mais uma vez obrigado. Gente, estamos chegando ao final da nossa mesa, riquíssimo esse debate que foi tão proveitoso na tarde desse sábado, né? E quero agradecer em nome do AIE a toda a organização do evento, né, da Semana Sem Petróleo, na pessoa de Clara, que deu todo o nosso apoio técnico, o suporte técnico. Agradeço mais uma vez a disponibilidade, a parceria da Karine, do Cristiano, do Rildo, né, dos debatedores aqui, Ana Cláudia e Hugo, que instigaram um pouco essa discussão, e agradecer ao público que ficou conosco até agora, né? E esperamos que nos sigam nas redes sociais, sigam o AIE para acompanharem os nossos próximos trabalhos, e agradeço em nome de toda a equipe. Boa tarde para todos e um bom final de semana. Pessoal, gratidão a vocês por uma mesa tão necessária, um debate tão rico e que continua debatendo com toda a temática da semana. Foi um lindo fruto. Eu vou encerrar aqui com a vinheta e gratidão. Gratidão a você. Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quer saber? A indústria petroleira precisa ser detida. E o vício da petrodependência precisa ser cuidado. Não é mais razoável que o petróleo continue contaminando os corpos e as pessoas. Envenenando a terra, o ar, a água. Expropriando comunidades e seus territórios. Destruindo as florestas, os rios, os mangues e as praias. A indústria petroleira não pode seguir adiante. É a principal responsável pela violação de direitos humanos e da natureza. A civilização petroleira não cabe mais no planeta. É o principal responsável pelo aquecimento do clima. Precisamos detê-la. Mas como? Despetrolizando a vida. A vida. Na Semana Sem Petróleo. Transição da vida. Nós transitamos. Tu transitas? Transição energética. Terra em Trânsito. Venha para a campanha Nenhum Poço a Mais. Nem um poço a mais. Nenhum poço mais.